Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu quero conversar contigo sobre algumas palavras que nós usamos no nosso cotidiano e a força que essas palavras têm. A priori, eu vou estar até apontando vários palavrões, várias ofensas que o mundo hoje está usando e os malefícios que essas palavras, sejam faladas ou pensadas, podem causar. Eu já fiz uma aula sobre isso, mas hoje eu vou ter a oportunidade de aprofundar muito o tema. Então vamos começar um pouco de prática. No passado, década de 1970, 1980, era muito comum nós falarmos sua besta quadrada. O que é besta quadrada? Besta em hebraico é chamado de guerrinon, que origina a palavra guerra. Guerrinon é uma energia maléfica, uma energia perversa. E quadrado é uma limitação. Tanto que também falávamos, aquela pessoa é quadrada, depois virou careta. Careta é uma palavra que não tem nenhum problema, mas tudo que é quadrado é limitado. E alguns videntes, e quem estuda terapias quânticas, e videntes da Índia que estudam Tantra e Yoga, eles veem nessas palavras uma espécie de ectoplasma. Eles veem nessa palavra uma manifestação. Então, se eu falo, aquela pessoa é um coitado. O que quer dizer coitado? Nascido de coito forçado. Nascido de coito forçado. É a pessoa que foi violentada. Nasceu de uma violência sexual, ou coitado é o que foi violentado. Depois também temos uma outra palavra, a própria palavra bobo, sem consciência. Lembra o arcano 0 do tarô? E por que não a pior de todas, que é quinto dos infernos? Porque o quinto dos infernos, o quinto é o homem, é o ser humano com os braços abertos, as pernas no chão, a cabeça buscando a espiritualidade, é o homem de Da Vinci. O homem totalmente integrado com as próprias funções. E quinto dos infernos seria pegar o homem e virar de ponta cabeça. A cabeça só pensa no mundo material, os braços abraçam a matéria e os pés são jogados para cima. Quinto dos infernos, besta quadrada, coitado, que são palavras mais leves. Não sei se você sabe, existem votos em vários caminhos espirituais para nós não usarmos essas palavras. Não usarmos canções também, que traz toda uma maldade, como criança que tem medo de careta, que a cuca vem pegar. Então você está declarando que aquela criança tem medo. Esses dias aqui na praia eu escutei um pai tentando educar uma filha, ele falava assim, não, 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 não. Eu já li muito a respeito disso, dessa quantidade de nãos que nós falamos. Mas eu fiquei impressionado com isso. Agora, o que acontece hoje, primeiro, vamos até observar uma outra coisa. Na Índia, se diz que hoje nós estamos vivendo numa era chamada Kali Yuga, que é a idade das trevas, idade da maldade, onde cada 4 elementos que nós vemos, 1 está correto e 3 estão errados. Ou seja, 1/4 da lei, da justiça, da ecologia, do amor ao próximo estaria sendo respeitado. Ou a cada 4 coisas que vemos, 1 está certa e 3 estão erradas, dentro do ponto de vista da ecologia, dos animais, das pessoas de um modo geral. Isso chama-se Kali Yuga. Segundo os indianos, já vivemos em outras eras onde havia muito mais ecologia, respeito, enfim. Já na visão da nova era, que é uma visão mais ocidental, tudo hoje está lindo, perfeito e maravilhoso. É uma visão mais ocidental. Eu gosto muito de olhar para a visão da Índia, dessa Kali Yuga e não dessa Era de Aquário. Era de Aquário, acredito que estamos sim, mas não é essa maravilha que foi propagada. Muita injustiça, crueldade com animais, guerras, corrupção, tudo isso vem da Kali Yuga. E o verbo, as palavras que nós usamos na Kali Yuga, elas vão trazer essa maldade. Por exemplo, às vezes nós pegamos algumas gravações
de políticos, de poderosos, de líderes, um conversando com os outros. Todos. Você observa que a cada duas palavras que eles falam, uma é um palavrão. Todo o discurso deles é baseado em palavrão o tempo inteiro. Então, um terapeuta, ele tem esse cuidado de falar palavras amorosas, palavras gentis, palavras cheias de compaixão e evitar essas palavras, principalmente quando nós observamos que algumas dessas palavras, elas têm uma característica sexual. Se você reparar, a maior parte dos chamados palavrões estão relacionados ou com o sexo ou com o nosso Muladhara Chakra, que é o chakra sexual. Tanto que as pessoas ficam falando uma para outra, vai ser fazer sexo. O termo que é usado é fazer sexo, como se houvesse uma maldade aí. Vai ser sexo. Não é uma coisa ruim, mas é tratada como uma energia ruim. Eu tenho feito alguns cursos assim de mentorias, de lidar com o público, e algumas pessoas mais até com mais idade, mais experiência que eu, elas ensinam você a falar palavrões nas entrelinhas para você ser mais moderninho. Ou ensina você a tatuar teu corpo inteiro para você ser mais moderninho. Então é um mundo de aparências, é um mundo de aparências. Ou seja, eu fui educado para falar palavrões pelo mundo e acabo falando mesmo não tendo sentido. Mesmo não tendo sentido nenhum. Então, por exemplo, existe um nome que não é um palavrão, isso vai mudando, que é caraca. Que isso vem do órgão sexual masculino. E se a gente pensar o quanto que é um estereótipo de si mesmo, eu ficar falando o tempo inteiro pênis, 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 pênis. Quer dizer, perceber o que eu estou falando, perceber o poder do verbo. Quando perguntam para Jesus com o que se assemelha o reino dos céus, ele diz, o reino dos céus é como a semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas quando cai em terra fértil, se torna a maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. Isso chama-se palavras de fogo. Palavras de fogo são palavras que constroem alguma coisa, que geram alguma coisa. Por exemplo, quando alguma coisa não está legal, as pessoas falam fezes, fezes, fezes. Isso vai, volto a repetir, olha os teus líderes políticos, as gravações um com o outro, eles conversando, são só palavras assim. E isso começa a crescer cada vez mais, esse tipo de linguajar que acaba, digamos, por exemplo, você que estuda Tantra comigo, você que estuda terapias quânticas, você sabe o quanto que essas terapias sacralizam a região sexual. Sacralizam a região sexual. Tanto é que na própria tradição crística, nós falamos região sacra, de sagrada. Agora, se eu pego o pênis, a vagina, o ânus, tudo isso e começa a virar palavrão, forma de ofender as pessoas, o que eu estou fazendo com isso? O que eu estou jogando para o mundo? O que eu estou trazendo para o mundo? E, na verdade, voltando aos diálogos políticos que foram gravados, vê se alguém fala em amor, em compaixão, em generosidade. Você é meu amigo, eu amo você, conte comigo. Não, mas são só palavras, porque isso acaba adentrando em você. Segundo a apometria, que é um assunto muito interessante, quem faz a terapia quântica, eu vou começar a ensinar umas apometrias sem religião, a partir agora de 2020. Segundo a apometria, essas palavras grudam no chamado perispírito, ou no nosso campo áurico. No nosso campo áurico. Ou seja, eu chego perto de alguém, eu já atraio mais gente que falam palavrões, que falam bobagens. E eu falei isso outro dia. A gente tem que ter cuidado não só com o que eu como. É muito comum na macrobiótica, macro, grande, né, iótica, visão do grande, que é uma alimentação, a ideia de que você é aquilo que você come. Mas também na macrobiótica, você também é aquilo que você ouve. Também você é aquilo que você escuta.
Por isso que as pessoas às vezes dizem, eu não uso música clássica porque eu não tenho sensibilidade para escutar. Você pode aprender. Só que quando você escuta um clássico, quando você escuta, enfim, eu não quero entrar nessa polêmica, mas várias músicas, uau, essas músicas, elas acabam se tornando você, acabam gerando você. Então, hoje existem, eu não vou falar palavrões aqui, mas, por exemplo, aquela pessoa é um filho da prostituta. A prostituta é alguém que se vende sexualmente. Então, se ela se vende sexualmente, a pior coisa que pode existir é alguém nascer de uma prostituta, que se vende sexualmente. Eu poderia xingar aquela pessoa que ele é filho de um líder político, o que para mim é muito pior. E não pense que eu estou falando de um, eu falo de todos. Todos. Para mim, todos têm a mesma energia, a mesma. Menos o Barack Obama, que eu brinco que eu acho que tem uma coisa muito legal, mas os americanos não gostam muito dele. Alguns. Mas tirando um ou outro, claro, mas para mim política é Mandela, é Gandhi, essas pessoas incríveis, não é? Então, começa a observar como todos os palavrões você está diminuindo a tua sexualidade, diminuindo aquilo que gera vida, diminuindo aquilo que é sagrado, diminuindo por vezes a maior parte das canções, ela diminui as mulheres num nível inimaginável, sempre colocando como uma espécie de objeto, alguns tipos de músicas eu estou falando. Você pega Chico Buarque, uau, as mulheres são deusas, todas as músicas, a mulher é colocada em cima de um patamar, e você tá escutando isso, e talvez a gente, agora, aí pode surgir a ideia assim, Otávio, essa coisa de palavrão, você é muito careta. As pessoas excêntricas vivem mais. As pessoas excêntricas vivem mais. Isso é uma pesquisa. Se você hoje não falar palavrão, você já é diferente. Você já é excêntrico. Mas e dentro de um ato de amor, num ato sexual, falar coisas eróticas? Aí não há problema nenhum. A questão é quando você está ofendendo as outras pessoas com palavras, como essa caraca. Da onde vem isso? Qual é a ideia disso? Como é que isso foi se adaptando? Por que as pessoas chamam os outros de velho? Que é uma coisa também, porque a ideia da juventude, não importa a idade, você tem que ser jovem. Por que as pessoas não falam uma para outra jovem, como o Roberto Carlos falava, por exemplo? Porque o jovem traz a pessoa pode ter 100 anos, você é um jovem. Uau! O jovem traz toda uma força. Ser velho não é problema, mas a forma como isso acaba sendo utilizada, a pessoa é velha para a vida, é velha para paixões, é velha para dar uma virada na vida, é velha para ter uma vida extraordinária, uma autorrealização. A própria ideia, eu não vou falar da etimologia das palavras aqui, mas a própria a etimologia da palavra velho é alguma coisa que chegou ao fim, que chegou num obstáculo. Mas isso vai sendo transmitido, a apometria fala que isso vem muito de obsessores, porque a pessoa que fala muito palavrão, ela fica o tempo inteiro se obsediando, e se você reparar, quem fala muito palavrão de um modo geral, ela não fala eu te amo, ela não fala em compaixão, ela não fala em generosidade, ela não elogia as outras pessoas, que hoje o Frei Leonardo Boff tem falado muito sobre isso, quanto que nós perdemos essa capacidade de elogiar os outros, de agradecer aos outros de coração. Então, vamos ver se tem algumas palavras assim. Eu falei da besta quadrada, né? Porque essa assusta as pessoas, é quadrado, besta, a própria energia que quinto dos infernos, que é o tal do Guerrinon, que é aquele que as pessoas chegam para Jesus e Jesus diz, os discípulos chegam e falam, tem uma pessoa lá que está com uma coisa muito ruim. Jesus fala para os discípulos, vai lá e tira isso da pessoa. E os discípulos falam, mas a gente já tentou e não consegue. Jesus fala, porque você não reza e não jejua. Rezar é falar um monte de palavras bonitas, e não jejua. Lembra, você é o que você escuta e o que você come. Também. Só que o que você escuta afeta muito a questão espiritual. O que come também, lógico. Mas aí Jesus fala, vai lá e reza e jejua para curar aquela pessoa. E as pessoas falam, mas já fizemos isso, mestre, Rabi, vai lá ver.
E Jesus vai para uma pessoa e fala, qual é o teu nome? Ele fala, eu não sou um, eu sou muitos. Eu sou uma egrégora, eu sou uma força, um conjunto de força, e esse conjunto de força tem muita relação com as pessoas que vivem essas coisas de palavrões e músicas que falam palavrões, ou políticos que só falam palavrões. Então eu sou um conjunto de força, e Jesus chega para os discípulos e fala, esses vocês não iam curar mesmo, esse, se afasta. O nome disso, Guerrenon, Shedim, Dibuque, que está relacionado com palavras perversas. E Jesus vai lá, faz uma oração, e essa pessoa, o que está de ruim nela sai, entra em porcos, e os porcos se suicidam. Tanto que carne de porco, quem já viu um porco morrer não vai comer carne de porco nunca mais. Você vê alguém matar um porco, seja na televisão, pessoa, você não come carne de porco jamais. E carne de porco, ela é proibida em todas as religiões, todas. Islamismo, judaísmo, budismo, cristianismo, porque dentro da visão espiritualista, eu ensino muito essa questão no terapeuta quântico, a carne de porco traz algo muito complicado, muito complicado. E aí essa energia vai para os porcos e eles se suicidam, ok? Então, a minha proposta aqui é você falar isso para os teus filhos, falar para os teus sobrinhos, falar para as pessoas. Para que isso? Talvez seja legal você fazer uma coisa bacana, que por exemplo, eu gosto muito de sotaque gaúcho. Eu acho muito legal eles falarem barbaridade, porque é Santa Bárbara. E eu não sou gaúcho, mas eu gosto de falar como os gaúchos, que eu acho que eles falam, até porque eles não usam pronome de tratamento, né, que é você, eles falam tu, seria o correto. E você pode escolher começar a falar palavras bonitas, Agora, logo em seguida, eu vou estar falando de como um terapeuta recebe um paciente. E eu vejo essa necessidade de falar coisas bonitas. Por exemplo, eu gosto muito de um programa que chama Porta dos Fundos, alguns. Gosto porque eu tenho mais de 20 anos, há muito tempo, mas eu percebo que tem crianças que assistem alguns Portas do Fundo, ou vários desses influenciadores de YouTube, eles estão pulando etapas. Eles falam coisas que as crianças não podem ouvir. Eles estão envenenando mentalmente aquelas crianças. E isso vai ter um preço para se pagar depois. Se a gente coloca as crianças desde muito cedo, tá? Você é muito careta, pode ser, pesquisa, lê autores, mas muito cedo nessa sexualidade baixa, porque numa tribo uma criança vê o índio e a índia fazendo amor desde que ela tem 2 anos. Mas a forma como é falado do sexo, sempre como um palavrão, sempre como uma coisa baixa, isso vai cobrar alguma coisa depois. Se é que já não está cobrando. Crianças ansiosas, fora do peso, crianças que ficam o dia inteiro na televisão, que fazem sexo com a televisão, e que não há nenhum problema se você já tiver maturidade de distinguir onde é que está isso. Então, esses programas que falam muitos palavrões, muitos, por uma certa idade, a pessoa vai achando que é tudo isso, ela acaba replicando, porque querendo ou não, nós somos primatas, a gente copia um ou outro. Então eu observo na praia que as crianças falando coisas muito feias, que seria isso, vai se fazer amor. Como isso pode ser um palavrão? Ou pênis, outros, vagina, ou vá fazer sexo anal, que é uma região que para muita gente dá prazer, mas as pessoas já acabam falando isso como algo negativo. Toda forma sexual é negativa. Quer dizer, eu quero te ferir, eu quero te xingar, eu quero te ofender. Então eu falo, vá fazer amor. Quer dizer, isso é a visão que eu tenho de amor ou de sexo? Uma coisa ruim, que eu amaldiçoo você jogando isso? Então nós, terapeutas, temos que prestar atenção em tudo isso e ser arautos e serem pessoas que falemos coisas positivas. O mundo está precisando disso, tá? Tá me vindo um monte de palavrões aqui que eu não sou tão bobo quanto pareço, assim, porque eu ouço muita coisa, eu gosto muito de filme, assisto muito HBO, HBO, todas essas séries têm muito palavrões. Assisti um que chama Euforia, uma série que tem mais palavrões até do que eu conhecia. Mas
Eu não vou falar nenhum aqui. Mas se você procurar perceber, até esse, coitado, coito forçado. Vou fazer uma judiação com você. Judiação é o que nós fazíamos com os judeus, uma judieira. O Holocausto foi uma judieira, que acabou se tornando uma judiação. Ok? Então, pensa nisso, espero que seja uma reflexão legal para você. E isso é um tapas, nós falamos no Tantra, no Yoga. Tapas é uma disciplina. Eu não vou mais falar palavrões. Eu não vou mais ofender com palavras. Eu posso até pensar, porque isso vem me visitar, mas ela vai chegar e não vai sair, não vai se manifestar aqui por mim. Eu vou olhar o sexo como sagrado, eu vou olhar o pênis e a vagina como sagrados, não como uma forma de ofender as pessoas. E isso você vai ver que faz uma diferença muito bonita. Energeticamente, você vai ficar muito mais sutil, muito mais sutil. É isso. Vamos agora falar de uma outra coisa que você vai gostar muito aqui na próxima lição, que é como receber um paciente. Aí já entra com essa aula também, ok? Nos vemos aqui.